você curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, que a Tua palavra seja viva, plena, eficaz, nos toque, ó Deus. Senhor, que o homem se cale, qualquer motivação humana se cale diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante da Tua voz. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você sabe, algumas semanas atrás eu fiz aniversário e puxa vida, passa tão rápido, já são 39 anos. Realmente eu me sinto com uns 17, tô brincando. É verdade, né? Mas não é muito assim. No meu caso a coisa tá meio complicada. Aí a gente faz aqueles exames, né, na balança lá, que fala qual que é a sua idade corporal. Um dia eu fiz uma, deu 85 anos. Eu fiquei realmente bem frustrado aquele dia. Falei, isso é coisa do diabo, não é possível. Mas sabe, nesse processo, sempre que a gente faz aniversário, é um momento que nós temos de refletir muito. E você sabe, a minha mãe, ela se batizou. Quando ela aceitou Jesus, eu tive essa graça do Senhor. Uma graça, porque é um antes e um depois Jesus na minha família. Na família, na vida dos meus pais, há um antes de Cristo e depois de Cristo. Não é a Bíblia, não, mas é na vida deles, literalmente. E quando ela foi se batizar, ela estava grávida de mim. Então eu batizei 2 vezes. Literalmente isso. Tem lá a carteirinha de batismo dela. Um dia eu estava olhando, ela se batizou em 82. E eu falei, olha, pelas contas, então eu estava nesse dia. Olha que coisa impressionante. Mas sabe de uma coisa? Eu estava refletindo, e muitas coisas nesses 39 anos acontecem. Eu tive muitos momentos muito felizes, alegres, tantas coisas. Me casei, tive meus filhos, aceitei Jesus, me batizei, comprei carro, e tantas coisas. E o dia que Samuel nasceu, e tantas coisas muito alegres acontecem na minha vida, tantas coisas que já aconteceram boas. Mas a grande verdade é que eu estava percebendo, e uma coisa também muito comum, muito natural, e se eu for pegar todos os anos da minha vida, é que sempre há um enfrentamento, há lutas que são e que acontecem. Me parece que uma coisa que nós não conseguimos tirar das nossas vidas são as lutas, que elas existem. E nesse sentido eu pude, ao longo desse tempo todo, e tenho experimentado e visto a mão poderosa de Deus agindo em meio a cada luta. Agora, é fato que nós podemos observar que algo típico na minha e na sua vida são gigantes que se levantam, são as lutas que nós enfrentamos. Não poderia ser diferente. A Bíblia, Jesus já faz essa constatação para nós. Em João 16:33 ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Acho que isso é um fator muito interessante. E nesses dias, a partir de um personagem épico da Bíblia, que foi Davi, eu quero compartilhar alguns princípios que eu acredito que são imprescindíveis para que nós possamos enfrentar as lutas que elas se colocam nas nossas vidas diariamente. Sabe, Davi enfrentou um gigante que aos olhos dos homens, de todos, seria impossível ele vencer, mas a grande verdade é que ele venceu, apenas por uma questão de organização, não por uma questão teológica. Eu vou usar um texto que Davi separa então, quando ele está para enfrentar o Golias, 5 pedras no ribeiro, pedras lisas para enfrentar o Golias. Eu não vou falar acerca dessas pedras hoje, você pode procurar, tem muitas pessoas que fazem
na internet ilustrações a partir dessa pedra, o que cada pedra dessa significa. Eu simplesmente vou falar 5 coisas, porque ele escolheu 5 pedras, não tem relação com essas pedras, ok? Fique tranquilo, depois não me julguem teologicamente acerca disso, por favor. E o primeiro aspecto que eu entendo na minha vida, e a partir de uma experiência pessoal, eu tenho sempre, irmãos, buscado compartilhar a partir de experiências pessoais, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu de fato tenho experimentado da parte de Deus, é aquilo que eu quero compartilhar com você. E o primeiro aspecto, talvez você hoje, e é impossível, tá? Cada um de nós enfrentamos algum tipo de batalha. A grande verdade é que talvez você possa estar enfrentando uma batalha na saúde, talvez uma batalha financeira, talvez uma batalha no sentido de relacionamentos, talvez uma batalha em relação aos filhos, talvez uma batalha porque alguém não está vendo uma vida fora dos caminhos do Senhor e você está orando para que ela se converta, mas de fato é que alguma perspectiva, ou financeira, alguma perspectiva da sua vida, há situações que você precisa lutar, você precisa vencer. Então eu quero que você aplique isso para aquilo que você de fato tem enfrentado. Primeiro aspecto que nós precisamos entender: nós não devemos ir para uma batalha cansado. Sabe, irmãos, às vezes diante de circunstâncias nós já ficamos cansados. A verdade é que às vezes você olha para uma situação na sua vida e só o fato de você olhar aquilo já te cansa. Algumas batalhas já geram um enfado em nós. Isso provoca até desânimo. Sabe, eu costumo dizer e brincar aqui. Os irmãos sabem, eu acho que desde 2015 eu compartilho aqui na igreja. Tem uma batalha que eu tenho todos os anos, eu coloco na minha lista de alvos. Quer ficar um pouquinho mais magro? Todo ano eu coloco ela lá. Às vezes me dá até um enfado naquilo, né? Eu fico até cansado de pensar isso, mas é uma batalha na minha vida. Agora, não adianta eu me cansar, porque senão nem vou enfrentar. Diante do prato de comida, irmãos, a coisa pesa. Agora, na sua vida, isso é um exemplo muito bobo, mas às vezes você tem lutas. Eu vejo às vezes pais que ao falar dos filhos eles já estão exauridos, seja porque aquela pessoa está numa situação de um vício, ou porque ela tem um comportamento inadequado, ou porque não muda, e os pais vão ficando exauridos. Eles chegam a dizer: eu me cansei, eu não aguento mais, porque é um cansaço, você não quer nem enfrentar mais aquela batalha, você quer desistir daquela batalha. Essa é uma grande verdade. Você não deve ir para a batalha cansado, porém você não deve desistir da batalha. Agora, William, o que eu devo fazer então? Você deve descansar. Eu quero só uma dica. No nosso YouTube tem uma mensagem que eu ministrei aqui, falando sobre como recuperar o ânimo. Hoje eu vou falar um aspecto aqui, mas eu recomendo que você assista essa mensagem, está lá no nosso YouTube. Agora, onde está o descanso? Como que eu vou descansar então, William, para voltar para essa batalha, para a frente de batalha? Jesus nos direciona, Jesus nos ensina, e Jesus nos recomenda: aprenda de mim como encontrar descanso. Jesus fala isso. Nós precisamos ler essa passagem com ouvidos de ouvir. Há um lugar de descanso, há um lugar de ensino do descanso. Em Mateus 11:29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. É tão interessante essa passagem, e ela é tão desafiadora. A chave do descanso, ouça com ouvidos de ouvir. A chave do descanso está em um binômio, ou seja, em 2 nomes. E o primeiro nome se chama mansidão, e o segundo nome se chama humildade. Eu encontro descanso para as minhas batalhas diárias quando eu aprendo a ter um coração manso e humilde. Deixa eu te falar, sempre que eu tenho um coração que aponta para a ira, para o orgulho, para a soberba,
o meu foco, ele deixa de estar na batalha, e eu passo a ter uma luta interior, porque eu estou distante do Espírito de Deus, daquilo que Deus tem para mim. Sabe, irmãos, a grande verdade é que sempre que eu vou enfrentar alguma situação, e o fruto do Espírito não está operando dentro de mim, há um grande esforço que eu passo, há uma grande luta, que não é a luta que Deus está colocando para que eu lute. E Paulo um dia falou o seguinte, Paulo falou assim: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo está dizendo, dura coisa é dar um murro na ponta de faca. Por que que Jesus fala assim, aprenda e busque descanso, reconheça descanso em mim, aprenda de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, seja manso e humilde, encare a vida com humildade, com mansidão, e você vai ter descanso para a sua alma, porque a partir daqui, você deixa de lutar contra o próprio Espírito de Deus que está em você, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos disso, porque a grande verdade é que nós sempre vamos ser colocados a ter um espírito de soberba e de falta de humildade. E nós vamos pensando, mas eu tenho razão nessas coisas, mas eu sou correto aqui, mas eu tenho isso, e aquilo não é a luta que Deus tem para você. Você está fora da luta que o Senhor tem para você. Agora, quando você decide aprender do Senhor e tem um coração manso e humilde, agora você vai para a segunda etapa, você vai conseguir enfrentar a batalha que o Senhor quer que você enfrente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quem te capacita para a batalha não são os seus talentos e as suas habilidades, mas é a unção do Senhor. E aqui eu quero já partir para falar um pouco sobre Davi. Pouco antes de enfrentar o gigante, Davi foi ungido pelo Senhor. Então, o que nos capacita é isso, é a unção do Senhor. Não são os nossos talentos, não são os nossos recursos, não são os nossos cursos, não são as nossas habilidades pessoais, não é a nossa capacidade de influenciar pessoas, mas o que nos capacita para a batalha é a unção do Senhor. Samuel 1,16 diz, 1 Samuel 16,13, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A unção do Senhor se apodera de você e te capacita, te habilita para você enfrentar as batalhas. Romanos 8,11, e eu quero dizer isso, ouça com ouvidos de ouvir, você já é habilitado para as suas batalhas, porque a unção do Senhor está sobre você. Diz assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso é uma palavra tão tremenda, irmãos. Quando eu tenho alguma situação de resistência, de ataque nas batalhas, eu sempre canto e declaro essa música. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está vivo e habita dentro de mim. Sabe, irmãos, às vezes de manhã eu enfrento dias de dificuldades, situações levantes, às vezes faltam forças, eu busco esse descanso no Senhor e coloco uma música, e tem uma música em espanhol que diz exatamente, o poder que ressuscitou dentre as mortes vive em mim, vive em mim. Eu declaro isso sobre a minha vida, porque há uma unção do Senhor que me habilita para a batalha, que me habilita para vencer, para romper, para quebrar cadeias e grilhões. Eu declaro isso na sua vida, há um poder de Deus operando em você. Isaías diz o que essa unção
faz. Esses versículos têm martelado na minha vida, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe des glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Há uma unção de Deus sobre a minha e a sua vida. Você está habilitado para essas batalhas que a vida tem colocado sobre você. O terceiro, não lute com base no seu histórico. Não lute com base na sua aparência, e não lute e não se restrinja aos ataques que os inimigos fazem contra a sua vida. A Bíblia fala aqui em Samuel que diz o seguinte: foram-se 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiam a Saul à guerra. Eram os nomes dos 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Aí olha o que o irmão de Davi fala: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem eu conheço a sua presunção, a maldade do seu coração, por que você veio para a peleja? Sabe, irmãos, a Bíblia fala que Davi, quando ele foi para ser ungido, ele já revelou toda a situação que ele tinha, ele já foi colocado de lado. Agora, quando ele vai para a batalha, ele ainda sofre diversos ataques. Eu quero dizer isso com você: às vezes, muitas circunstâncias e muitas batalhas que nós enfrentamos, nós mesmos limitamos aquilo que Deus pode fazer, seja por a nossa aparência, seja por lugar que nós viemos, seja pela nossa condição financeira, e nós vamos para a batalha com isso. Então você já sai meio: eu acho que esse lugar não é para mim, acho que isso não é aquilo que eu vou conseguir fazer. Não, deixa eu te contar, meu irmão, você luta com base na unção do Senhor, não é pela sua aparência, não é pela sua força, não são pelos seus recursos, os seus talentos, é o Senhor que está te capacitando, está te habilitando. Amém? O quarto, entenda que a batalha não é sua, a batalha pertence ao Senhor. Tem até uma música que diz isso: a batalha pertence a Cristo, a batalha pertence ao Senhor. Às vezes, esses dias a gente observa uma situação política no Brasil de uma pessoa que é cristã, que tem sofrido uma certa resistência. Deixa eu te falar, eu estava orando por aquele homem, eu não quero entrar em questões políticas, mas é literalmente isso que eu estou dizendo hoje. Eles não estão resistindo ao homem, eles estão resistindo ao Senhor. Nós não podemos imaginar que o mundo está ali, é uma questão, não, irmãos, a verdade é que o mundo está para resistir a mim e a sua vida, mas não é por conta do William, não é por causa do Neto, não é por causa do Jackson dos Santos, é por conta do Senhor. E essa batalha não nos pertence, a batalha pertence ao Senhor. Deixa eu te falar, sabe por quê? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas ele vem para matar os sonhos que o Senhor colocou na sua vida. Então ele não está atacando você, mas ele está atacando os sonhos de Deus para você. Ele vem para roubar, e ele vai roubar o que, irmão? Será que ele está preocupado em roubar o dinheiro desse mundo, que tem valor nenhum para Deus? Não, ele vem para roubar a vida que Deus te deu. Então ele sempre vai resistir ao Senhor, e ele vem para destruir aquilo que o Senhor tem colocado, aquilo que o Senhor tem edificado na sua vida.
Então a batalha não é contra você, mas a batalha é do Senhor, e nós precisamos entender isso, e nós temos que ter o nosso coração descansado, que o Senhor que nos colocou na batalha, Ele que nos capacita, e Ele que luta por nós, Ele luta por você, amém? Então a batalha pertence ao Senhor. Agora, o último aspecto que eu quero compartilhar aqui, é que a partir de você, muitos outros vencerão pelo seu testemunho. Isso faz com que nós não devemos desistir das nossas batalhas. Sabe, Davi, ao destruir Golias, lembra, se você ler a história, você vai perceber que estava todo um exército, toda uma cidade escondida, e um rei ficou com medo. O Golias ficava de uma distância do lugar onde eles estavam, e ele ficava gritando, dizendo assim: não tem ninguém para me enfrentar nessa cidade, não tem ninguém que possa me encarar aqui, e todos eles estavam lá tremendo, e Davi então surge como um homem que entende que ele precisava, e que aquele homem estava afrontando o Deus vivo, e ele se levanta para enfrentar aquele homem. Mas naquela cidade em que não tinha nenhum que foi capaz de enfrentar Golias, após Davi destruir Golias, olha o que 2 Samuel diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era um dos filhos de gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. E aconteceu que depois disso, houve em Gobe, ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Safe, que era um dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jaare-Orehim, o Belamita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste como um órgão de um tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, e 24 ao todo, e também este nascera de gigante. Injuriava a Israel, porém Jonatas, o filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus servos. Sabe o que isso aponta? Aponta o seguinte: essa batalha, o gigante que se levanta contra a sua vida, quando você destruir, você não só está capacitado para destruir gigantes, mas você está capacitando uma geração inteira para destruir esses gigantes também. Isso é um chamado de Deus para nós, por isso nós não podemos desistir. Se você ora para alguém que tem problemas com vícios, você não deve desistir. Ache descanso no Senhor, busque a unção do Senhor que te capacita. Não lute com aquilo que você tem na sua aparência natural. Entenda que a batalha pertence ao Senhor, e vença isso, porque outros também estarão sendo habilitados para vencer, para romper, para prosperar, para crescer em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Existem batalhas na sua vida hoje? Você tem pensado em desistir? Quero declarar isso para você. É hora de você renovar as suas forças no Senhor. Quero declarar isso nessa manhã. Você coloque seu coração agora nesse tempo de oração, e pense se tem alguma batalha nesses dias, que o cansaço tem feito você pensar: Senhor, não quero mais. Você falta nesse espírito, um coração manso agora, um coração humilde, um coração quebrantado. O Senhor quer te ensinar,
para que você encontre descanso, e possa continuar lutando, possa continuar enfrentando, possa continuar vencendo. Eu quero te dar uma oportunidade de você orar, cara, isso diante do Senhor. Essa batalha pertence ao Senhor. O Senhor quer te capacitar, Ele já deu unção, renovando as suas forças nessa manhã, em nome de Jesus. Mas fale com o Senhor por um instante. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações poder. Que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Em nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno tem. Em seu nome,
curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Diga isso. Libertar. Declare isso. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Mais uma vez, diga isso e declare. Há poder em seu nome, Jesus, Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Senhor, nós declaramos agora, cada irmão, cada irmã tem enfrentado batalhas nesses dias. Nós declaramos a Tua mão poderosa operando. Eles possam sair daqui descansados do Senhor, buscando em Ti esse coração manso e humilde para ter descanso no Senhor. Descanso para enfrentar uma batalha que é do Senhor, porque em Seu nome o inferno treme, em Seu nome os cegos vêm, em Seu nome os coxos andam, em Seu nome, ó Deus, todas as coisas existem, aquilo que não existem. Ó Senhor, em Seu nome, se as águas elas não se abrem, nós podemos andar sobre as águas, e nós declaramos em nome de Jesus o Teu poder, a Tua unção operando em nome de Jesus sobre cada vida. Eu declaro para restaurações familiares nesses dias. Nós oramos por cada irmão que está enfrentando essa batalha, e nós declaramos o Teu poder agindo, ó Deus, o Teu poder agindo. Nós declaramos o Deus da cura para cada irmão que tem enfrentado processos de doença, com familiares doentes e que às vezes já não tem forças para orar. Nós declaramos esse Deus que transforma, esse Deus que cura, em nome de Jesus, para cada luta. Nós declaramos, Senhor, sobre cada pai, cada mãe que tem orado pelos seus filhos, tem lutado e eles têm se distanciado do Senhor, se aproximado da bebida, do álcool, das drogas. Nós declaramos a Tua liberdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a batalha é do Senhor, e nós declaramos, nossos irmãos já são vitoriosos em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Declare forças do Senhor essa semana. O Senhor te ajude a romper cada dia mais. Deus abençoe, vai nessa força, uma semana de vitórias. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor, Ele é digno.